Eu queria trazer uma palavra para vocês de Natal, né? E no Natal a gente celebra o nascimento de Cristo, mas eu queria também falar um pouco sobre o nascimento de Cristo, um pouco, na verdade, sobre o aviso do nascimento de Cristo e sobre o nascimento de outra coisa que também nasceu. Duas mulheres deram cria, digamos assim, a duas coisas que mudaram as nossas vidas. Duas mulheres completamente diferentes, com situações diferentes, foram mães, digamos assim, de coisas que nos impactaram até hoje. Uma delas foi Eva e a outra foi Maria. Eva foi a pessoa que, infelizmente, deu origem ao pecado. Ela foi a mãe do pecado. Nela o pecado entrou no mundo. E o pecado permaneceu no mundo e permanece. Mas daí veio Maria. E Maria veio e deu luz ao Salvador. Aquele que veio para acabar com o pecado e trazer a santidade de Deus para a nossa vida. Então eu queria compartilhar um texto com vocês lá de Gênesis 3. Gênesis 3, versículo 1 ao 6. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dela comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Nesse texto de Gênesis 3, a gente vê o momento onde Eva foi confrontada pela serpente. E Deus tinha feito todo o paraíso para ela e para Adão. E Deus falou assim: olha, esse paraíso é de vocês podem viver aqui e fazer o que vocês quiserem. Tudo é de vocês. Porém, não comam do fruto da árvore do bem e do mal. Uma única árvore. Não comam. Mas a mulher passando ali perto, a serpente chamou ela. E a serpente, então, convenceu Eva a comer desse fruto. Quando Eva comeu desse fruto, esse fruto é o que trouxe o discernimento do bem e do mal. Ou seja, a mulher não conhecia o mal. O homem não conhecia o mal. Apenas o bem que Deus trouxe. Quando ela comeu, o mal veio. E os olhos dela se abriram. Logo quando os olhos dela se abriram, elas perceberam, Adão e Eva perceberam que eles estavam nus. Ou seja, a primeira coisa que entrou foi a malícia. A vergonha. Eles olharam e perceberam que eles estavam pelados. Daí eles saíram correndo. Então quando entrou estas coisas, quando Eva cedeu ao fruto, foi o momento onde o pecado entrou. Que daí começou a entrar a cobiça, começou a entrar a inveja, começou a entrar a vergonha, começou a entrar todo tipo de sentimento ruim que o homem tem. Então a mulher conheceu o bem e o mal. Só que a nossa natureza, a natureza do homem, ela nos leva mais a percorrer o caminho do mal do que do bem. Então, durante a Bíblia inteira, no Antigo Testamento, Deus sempre tentou trazer o homem para o bem. Mesmo o homem conhecendo o mal, Deus sempre tentou trazer ele para o bem. Falou: não, faça o bem, vem perto de mim, fique comigo, se relacione comigo, eu vou te abençoar, faça as coisas direito. Só que o homem não conseguia, porque uma vez que o homem conheceu o mal, ele se identificou mais com o mal do que com o bem. Né? Então Deus percebeu que realmente o homem não ia mudar, e o pecado ia ainda comandar a vida dos homens e das mulheres. Aí Deus viu que havia uma necessidade. Se ninguém ia respeitar e todo mundo ia continuar caminhando pelo mal, Deus precisava que alguém percorresse o caminho do bem, desde o começo da vida até o fim da sua vida. Aí ele mandou Jesus. E quando ele manda Jesus, a gente vê esse texto lá em Lucas capítulo 1,
do versículo 26 ao 39. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Aqui pense, Maria estava cuidando da vida dela, estava prometida em casamento para José, e daí do nada esse anjo aparece para ela e fala assim: olha, você vai dar luz ao Salvador no mundo. Ela fala: mas como que isso pode acontecer? Porque eu ainda não casei, eu ainda não tive relações com meu marido. Como que isso pode acontecer se eu sou falha, se eu erro, se eu sou pecador? Como que eu vou dar luz ao Salvador deste mundo? Aí o anjo fala uma das palavras mais lindas, fala assim: o poder do Altíssimo, a sombra do Altíssimo é que vai fazer essa gestação. O poder de Deus é que vai fazer essa gestação. Por isso ele será santo. Porque nenhum tipo de contaminação Jesus sofreu, não teve contato com um homem, não foi nenhum esperma de um homem, foi algo realmente vindo do céu para engravidar ela, porque Jesus não teve contato nenhum com o que era humano, ele apenas ficou ali na barriga de Maria e nasceu de forma natural. Né? Jesus obedeceu esse processo natural, realmente nasceu. Né? E ele então veio para ser o Salvador do mundo, ele veio para ser, que ia fazer com que a gente tivesse um relacionamento sadio com Deus, um relacionamento fácil com Deus. A gente vive um privilégio que as pessoas do Antigo Testamento não viviam. A gente consegue chegar para Deus e falar assim, aqui mesmo sentado, a gente consegue chegar e falar assim: Deus, ouve o que eu vou falar para você, e Deus vai ouvir. Esse é um privilégio que as pessoas não tinham antes. Porque somente aqueles que eram preparados de forma cerimonial, de forma religiosa, eram que podiam ter esse acesso com Deus, que podia chegar e falar com Deus. Então, por causa de Jesus ter vindo e ter morrido pelos nossos pecados, a gente tem um privilégio que aquelas pessoas não tinham. Só que uma mulher foi mãe do pecado e a outra foi mãe do Salvador. E com esse paralelo a gente consegue entender algumas coisas que, se a gente fizer e realmente entender isso, a gente vai viver uma vida abençoada por Deus. Por quê? Primeira coisa que a gente precisa entender, que Eva, ela não conhecia o pecado. Ela não conhecia o pecado. E Eva, ela tinha que obedecer a só um mandamento. Ela só tinha que obedecer a uma coisa, que era o quê? Não coma do fruto da árvore do bem e do mal. Mas ela não conhecia o pecado, ela era ingênua. Sabe, criança, logo no comecinho dos anos, onde aquela ingenuidade de criança que não tem malícia, era mais ou menos isso. Era algo assim, ela não conhecia esses sentimentos que a gente tem, de raiva, de inveja, de possessão. Só conhecia coisas boas. E ela tinha que obedecer um mandamento, não como. Mas daí ela caiu. Ela foi e comeu. E errou. Maria era uma pessoa que conhecia o pecado,
Ela já conhecia o pecado. Se ela conhecia o pecado, ela conhecia o que é ser tentada. Ela tinha tentações. Tenho vontade de fazer isso, mas é melhor eu não fazer. Tenho vontade de fazer tal coisa com tal pessoa, mas é melhor eu não fazer isso. Ela conhecia a tentação. E ela tinha que obedecer a diversos mandamentos. Sabe os 10 mandamentos que veio lá com Moisés? Ela tinha que obedecer aqueles 10 mandamentos. Além daqueles 10 mandamentos, ela também tinha que obedecer rituais de purificação, rituais para ela poder ir no templo. Então ela tinha que obedecer a diversas coisas, ao contrário de Eva. Mas ela não cedeu a isso. Ela persistiu. E ela foi obediente. Quer dizer que Maria não era pecadora? Maria era pecadora, como todos nós somos. Mas ela tomou uma disposição de obediência àquilo que Deus queria. Quando a gente começa a ver Lucas, esse capítulo de Lucas 1 mesmo, a gente vai ver que antes do anjo falar com Maria, um anjo também falou com Zacarias, antes de falar com Maria. Zacarias era o homem que casado com esta mulher que eles falaram aí, que o anjo falou aí. E Isabel falou assim, olha, ela era infértil, mas ela também vai dar luz a um menino. E esse menino foi João Batista. João Batista era era o homem que viria para anunciar Jesus. João Batista era aquele que veio e trouxe o batismo para a remissão de pecados. Que Jesus veio e também foi batizado. Então, o anjo também chamou Zacarias e falou assim, ó, sua mulher vai dar luz. Só que quando a gente vê lá em Lucas 1:5, a gente vê, não precisa pôr, a gente vê que lá em Lucas 1:5, que quando a Bíblia se refere a Zacarias como um homem justo e temente a Deus. Dá esses adjetivos para ele. E se fala isso de Zacarias, que ia dar luz a João Batista, o que então seria Maria comparado com Zacarias? Que Maria foi a mãe do Salvador. Então, se Zacarias era um homem justo e obediente, consequentemente, Maria também era. Então, a obediência, por que eu estou falando isso? Porque a gente vive sobre a graça de Deus, mas a obediência é algo necessário. A gente precisa obedecer a Deus. Só que quando eu falo isso, o problema é que essa palavra obedecer, ela tem um peso muito forte. Sabe aquela coisa assim que a pessoa chega e fala assim, você precisa obedecer a Deus. Não é isso. Não é isso. Porque de fato, a gente não consegue obedecer a Deus. Quantas e quantas vezes a gente toma o nosso próprio caminho, a gente toma as nossas próprias decisões, a gente atropela, às vezes, aquilo que Deus quer fazer. Obedecer a Deus, primeira coisa, não é uma questão de quantidade. Porque a gente olha e pensa assim, pô, eu tenho que obedecer a Deus, mas tem tanta coisa que eu não posso fazer, tanta coisa que eu tenho que deixar de fazer. Aí, quando a gente vê a vida de Maria, Maria também tinha que obedecer as mesmas coisas, até mais do que a gente. Mas só que ela conseguiu, por quê? Porque a obediência não é uma questão de você não errar, é uma questão de você tomar uma postura. Eu quero obedecer a Deus. Eu quero obedecer. Só que a nossa obediência a Deus não depende da gente. Porque se você tentar obedecer a Deus, você não vai conseguir. Do que você precisa para obedecer a Deus? Você precisa de Deus. Para você obedecer a Deus, você precisa dele. Obediência é consequência de relacionamento. E quando eu falo em obediência, não é aquela coisa assim, ó, você não pode beber, hein? Você não pode xingar os outros, hein? Você não pode ter inveja dos outros, hein? Todas essas coisas a gente sabe. A gente sabe disso. O problema, o que está? Está no que a gente faz quando a gente tem acesso a essas coisas. Por exemplo, assim, tem vezes que você encontra uma pessoa que você quer grudar no pescoço dela? Tem vezes, cara. Tem vezes que você encontra uma pessoa que você fala, é só pela misericórdia de Deus para eu não passar uma rasteira nessa pessoa.
né? Então, assim, a gente tem esse sentimento, a gente não vai conseguir fugir desse sentimento. Tem gente que acredita que obedecer é você não ter esse sentimento. Não tem como, a gente tem. É a nossa natureza isso. Mas onde que está a linha traçada? Ela está no momento onde você decide falar assim, não, mas eu não vou fazer isso. Deus me dá graça para eu não fazer isso. Então você já começa a chamar Deus. Deus me ajuda para eu não fazer isso. Deus, porque tira de longe dessa pessoa, faz com que os nossos caminhos se separem, porque olha, o negócio vai dar briga se juntar. A gente parece assim, a gente tem aquela mentalidade de que obediência é a gente ser santo, não é isso. Obediência é a gente tomar postura e falar assim, Deus, se o Senhor não me ajudar, o negócio vai cair, eu vou fazer tal coisa errada, não está certo isso. Porque se você quiser ter uma vida santa, você vai estar se cobrando. Não, eu não posso fazer isso. Não, eu não posso ir para lá. Não, eu não posso participar disso. Não, eu não posso ir para cá. Eu não posso não sei o quê. Aí o que acontece? Você fica se cobrando, você fica de saco cheio. Eu lembro que existia uma frase que as pessoas falavam muito. Isso lá no começo dos anos 2000, que elas falavam assim, antes de você fazer tal coisa, antes de você perguntar tal coisa, antes de você ir tal coisa, ou você fazer tal coisa, pergunte assim, será que Jesus faria isso? Será que Jesus estaria onde eu estou? Então daí a pessoa ficava fazendo essa pergunta para si mesma, o que acontecia? Ela se sentia mal. Mas eu não consigo imaginar Jesus fazendo isso. Eu não consigo pensar nisso. Só que a gente esquece que quem vem falar pra gente, sabe aquela vozinha que a gente sente assim? Isso daí não é legal? Isso é o Espírito Santo. Quem nos avisa e nos alerta é Ele. Ele deixa claro, a gente sabe, por mais que a gente seja de uma natureza pecaminosa, a gente sabe quando a gente vai fazer algo errado. A gente sabe. Porque o Espírito Santo deixa alerta. Isso aí não é legal. Por isso que obediência é muito particular. Não adianta chegar e falar assim, você não pode fazer isso, tá? Você não pode fazer aquilo lá, tá? Viu? Você não pode fazer isso daí. Porque isso daí a religião faz. A religião faz isso. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Obediência é muito particular, gente. É muito particular. É a pessoa e Deus e o Espírito Santo. Então, quando você vai fazer alguma coisa, isso aí não é legal, isso aí não é bom. Aí é a hora que você toma postura. Você fala assim, não, eu não vou fazer isso então. Não quero. E não é só questão de não fazer, é questão às vezes também da gente fazer algo. Por exemplo, assim, a gente conhece uma pessoa, e daí a gente conhece essa pessoa, e daí a gente sente uma vozinha assim, vai lá e faz tal coisa por aquela pessoa. Vai lá e dá tal coisa para aquela pessoa. A gente sente aquele negocinho, daí você, não, eu vou lá fazer isso. Isso é obediência. Isso também é obediência. Porque a gente acredita que obediência é só os nãos. Você não pode, você não pode, você não pode. Obediência também tem o vai lá e faz. Vai lá e cumpre. Obediência também é isso. Se a gente se colocar à disposição de falar assim, Deus, eu quero que o Senhor toque no meu coração quando eu estiver fazendo algo que não é bom. Eu quero. Eu vou fazer as coisas, Deus. Tem coisas que eu sei que é errado já, não preciso nem de confirmação, né? Mas eu vou fazendo. Se de repente acontecer alguma coisa, ou for acontecer alguma coisa que não vai ser bom, me avisa, Deus. Aí você está puxando Deus para o negócio, você não está contando com a sua força. Você não está contando com o seu achismo. Você está puxando Deus para o negócio. E você pode ter certeza que na hora o Espírito Santo te alerta. Isso não é legal. Se uma pessoa bebe muito, aquilo tem consequência. O problema foi a bebida? Não foi a bebida. Foi a pessoa. Porque ela escolheu fazer aquilo. É a mesma coisa que uma pessoa que tem a oportunidade de ganhar muito dinheiro, mas para isso, ela precisa enganar alguém. Onde está o problema? No fato de que ela quer ganhar muito dinheiro ou no fato de que ela vai enganar alguém? Por isso que obedecer a Deus é uma postura. Mas daí tem gente que fala assim, se a gente vive pela graça, porque a gente vive agora pela graça de Jesus mesmo, e a graça é o quê? Ele te ama,
mesmo você sendo quem você é. Isso é graça. Se a gente vive pela graça, por que a gente precisa obedecer? Se Deus nos ama, por que a gente precisa obedecer? Porque a gente obedece, não porque alguém mandou. A gente obedece porque a gente ama Ele. É diferente. Deus, eu não quero desapontar você. Você é muito bom por mim. Você é muito bom por mim. Você é fiel, você faz tudo de bom. Por que eu vou desobedecer você? Por que eu vou fazer coisas que entristecem o seu coração? Não quero. Então a gente obedece por amor. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que a obediência ela ainda é necessária. Porque quando a gente obedece, a gente realmente tem uma vida onde a gente toma a postura de obedecer, fica muito mais fácil Deus abençoar os seus caminhos. Muito mais fácil. Muito mesmo. Assim como foi com Maria. Maria obedeceu e foi abençoada por Deus. E a segunda coisa também que a gente vê de Maria e Eva, que Eva, ela não tinha que trabalhar. Olha que bênção, né? Ela não tinha que trabalhar. A terra dava do seu próprio fruto. Pra vocês terem noção, a chuva, né, essa chuva que a gente vê, a chuva não era assim. A próprio solo da água molhava para regar as plantas. Então você não tinha nem esse trabalho de chuva, né? Você não tinha que varrer chuva do lugar. Então assim, ela não tinha trabalho nenhum, tudo na mão dela. Mas ela quis a única coisa que ela não podia ter. Uma única coisa. E ela quis. Maria tinha que trabalhar. Para ela ter alguma coisa, ela tinha que ter um sustento. Ela tinha que ter dinheiro. Ela tinha que ter uma casa para morar. Ela tinha que lidar com as coisas que a gente lida no nosso dia a dia. Só que daí, diferente de Eva, Deus deu algo para ela. Ela não foi pegar. Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa tomar muito cuidado com a ansiedade pelo crescimento. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Porque todo mundo quer crescer na vida. Todo mundo quer coisa melhor na vida. Todo mundo quer aprimorar a vida. E isso eu falo em todos os sentidos. Né? Eu falo tanto no sentido profissional, quanto às vezes também ministerial, quanto também às vezes de relacionamento. Todo mundo quer crescer, aprimorar e ser melhor. Isso é bênção. Só que a gente tem que tomar cuidado para não permitir com que a ansiedade, por isso, faça com que a gente tome passos onde a gente vai se arrepender depois. Porque o que Eva queria? O que o diabo falou para ela? Falou assim, se você pegar essa fruta, você vai ser como Deus. Aquilo no ouvido dela, nossa, eu quero isso. Quero crescer. Quero ser maior do que eu sou. Eu preciso de mais. Esse tipo de ansiedade pelo crescimento é muito perigoso. Porque às vezes a gente vai estar lidando com serpente. A gente vai estar negociando com cobras. Nessa ansiedade e vontade de crescer. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Quero ser mais, quero ter mais. Deus sabe que você quer essas coisas. Deus sabe disso. Então existe uma diferença onde a gente trabalha para isso acontecer de forma natural. E daí Deus dá isso para você. E Deus abre a porta para isso acontecer. E existe uma diferença onde a gente quer crescer de forma acelerada. E daí a gente passa por cima de quem quer que seja. De situação que quer que seja. A gente daí começa a quebrar as nossas éticas e princípios. E pensa assim, não, só vou fazer isso essa vez. Para quê? Para crescer. Para ser maior. Só que a gente vê pela história que quando Eva fez isso, ela pagou um preço muito grande por isso. Mas quando Maria se colocou na espera ali, e na fé, e foi vivendo a vida dela, quando ela fez isso e colocou na mão de Deus, Deus veio e deu algo para ela. A gente não pode esquecer que Deus gosta de presentear você. Deus gosta de dar presente para você. Por que a gente acha que Deus não gosta?
Ou que Deus não se interessa em fazer isso? Deus é pai que não gosta de presentear filho. Deus gosta de dar coisa boa para você. Mas Ele tem uma coisa que a gente não tem. O timing perfeito. A hora certa. E tem coisa boa que a gente acredita que é boa. Que se Deus der, a gente não vai saber lidar bem com isso. É a mesma coisa que você dá, por exemplo. Eu dou para a Laura. A gente dá para a Laura tinta guache. Né? E dá a folha para ela. Aí ela pega a tinta guache e pinta naquela folha um monte. Agora, se eu der para ela um balde de tinta e der parede para ela, o que vai sair disso? Bagunça, não é? Porque ela ainda não sabe lidar com aquilo. Ela não tem ciência para lidar com aquilo. Ela ainda não tem sabedoria para lidar com aquilo. Mas uma guache e um papelzinho, ela faz desenho lindo. Se eu der uma tinta para ela e uma parede, gente do céu, é teto, é chão, é parede, tudo pintado. Porque ela ainda não sabe lidar com isso. E Deus é a mesma coisa, Ele sabe às vezes que se Ele pôr algo na tua mão, você não tem maturidade para lidar com isso ainda. Então Ele segura, só que daí a gente fala, não, mas eu quero. E daí por a gente querer, às vezes é quando a gente toma decisões que vão atropelar circunstâncias. E daí lá na frente a gente pensa assim, pô, eu ganhei o que eu queria, mas fica aquele negocinho assim, fica aquela lembrança. O que eu tive que fazer para ter isso, hein? Fica aquela memória desagradável atrás. Existe uma diferença muito grande onde esperar aquilo que Deus tem para te dar, daquilo que a gente quer pegar. Todo fruto de trabalho, todo fruto do seu trabalho, Deus vai compensar. Você pode ter certeza disso. Todo fruto do seu trabalho, Deus vai compensar. Mas espere Ele compensar. Se você quer algo, se você quer crescer, coloque isso na mão dele. Consagra isso para ele. Fala assim, Deus, eu queria crescer, eu queria ser maior. Eu queria ter oportunidades melhores, eu queria ganhar mais. Por que não? A gente parece também que tem medo, um receio de pedir coisas materiais para Deus. Por que não, gente? Deus é o Deus do ouro e da prata. Deus sempre abençoou. Quando Salomão falou assim, Deus, eu quero sabedoria. Aí Deus falou assim para ele, tá bom, eu vou te dar sabedoria. Mas porque você pediu sabedoria, eu também vou te dar riquezas. E Deus tornou ele o homem mais rico do mundo. Por quê? Ele não pediu isso, só que Deus quis dar. Deus também dá coisas materiais. Por que a gente tem vergonha de chegar e pedir? Lógico que você não vai chegar e falar assim, Deus me dá uma BMW, sem você ter recursos para pagar uma BMW, por favor. Mas você também tem que chegar para Deus e falar assim, Deus me dá graça para eu ir conquistando as minhas coisas. Para eu ir tendo coisas no meu nome. Vai pedindo, gente. Por que a gente não pode fazer isso? Não fica querendo crescer assim, atropelando tudo. Confia que na hora certa, Deus vai dar. Quando a gente vê lá em Gênesis 3,6, a Bíblia diz que Eva pegou e tomou do seu fruto. Eva foi lá e pegou. Daí lá em Lucas 1,26, a gente vê assim a palavra, Deus enviou o anjo. Ou seja, é muito diferente. Ela vai chegar e pegar do Deus enviou. É muito diferente. Se você esperar, escuta o que eu estou falando. Viva a sua vida, consagre tudo que você tem para Deus. Coloca a tua ansiedade nos pés de Deus e fala assim, Deus, eu quero crescer sim. Quero crescer em vários sentidos, quero crescer, Deus. Coloca isso daí na mão de Deus e vai fazendo o seu dia a dia. Porque em vez de você chegar e tomar, Deus vai enviar. E quando Deus envia, é maravilhoso. É muito melhor do que você pegar. Porque Deus dá além daquilo que você queria. Mais do que aquilo que você queria. Porque Ele pode e faz, por amor. Consagra tudo que você tem para Deus e aguarda. A terceira coisa também é que a gente vê que Deus tentou se relacionar com Eva. Deus criou o mundo no 7º dia, descansou. E nesse intervalo foi quando Adão e Eva foram lá, pegaram o fruto e comeram. Aí a Bíblia diz que Deus desceu e Deus começou a caminhar pelo jardim e falou assim, onde vocês estão? Adão, Eva, e eles estavam escondidos porque eles viram que eles estavam pelados.
Deus desceu para se relacionar com eles, chegou e falou assim, onde vocês estão? Daí eles falaram, a gente está escondido, porque a gente estava pelado. Aí Deus falou, não acredito se vocês fizeram isso. Aí Deus teve que expulsar eles do jardim. Então ele desceu para se relacionar com Adão e Eva e não conseguiu. Eles não estavam disponíveis para o relacionamento. Mas daí Deus veio falar com Maria, e Maria estava disponível para o relacionamento. Deus mandou o anjo e Maria estava lá. Maria fala assim, olha, eu sou, o que Deus falar para acontecer comigo é o que vai acontecer. Eu me coloco à mercê dele. Ela estava disponível para se relacionar com ele. A gente precisa entender que, aliás, a gente precisa fazer isso, a gente precisa se colocar à disposição do Espírito Santo para se relacionar com Deus. Parece algo tão distante esse negócio de o que é se relacionar com Deus, né? Isso é muito difícil, tem que ficar vindo na igreja todo domingo, tem que ficar lendo a Bíblia, tem que ficar orando. Isso daí é consequência de quem começou um relacionamento. Você não começa um relacionamento, lógico que isso ajuda, mas você não começa um relacionamento só do fato de você vir para a igreja. Você começa um relacionamento quando você se coloca à disposição para isso. Como que você coloca à disposição para isso? Você chegar e falar assim, Deus, eu estou aqui. Eu quero me relacionar com você. Porque Deus desceu para falar com Adão e Eva, onde vocês estão? Eles falaram, a gente está aqui escondido. Eles não falaram, a gente está aqui. Quando o anjo veio falar com Maria, Maria estava lá. Se colocar à disposição do Espírito Santo é simples, gente. Não é você levar uma vida religiosa, é você chegar para Deus e falar assim, Deus, eu estou aqui. Se relaciona comigo, fala comigo, faz o que você quiser. É muito simples isso. É realmente se colocar à disposição. E quando você se coloca à disposição, e isso é uma coisa que eu garanto para vocês que Ele ama isso, e Deus vibra com isso, quando você fala assim, Deus se relaciona comigo. Porque Deus criou você para se relacionar com Ele. E você chega e você fala assim, Deus, eu quero isso, eu quero se relacionar com você. Ele ama isso. Só que infelizmente, a gente permite com que as coisas desse mundo venham roubar a nossa atenção do relacionamento com Deus. A gente olha essa situação de igreja, por exemplo, de pessoas sentadas aqui e tal, e a gente fica assim, mas não sei, não estou muito afim, não sei o que, daí eu vou ter que começar a fazer isso, vou ter que começar a fazer aquilo. Não é isso, é só você chegar, experimenta, você na sua casa, no seu íntimo, você sozinho chegar e falar assim, Deus, se é assim, então, eu quero me relacionar com você, então eu estou aqui, experimente fazer isso para você ver. Mas daí eu vou ter que deixar de fazer isso, vou ter que deixar de fazer isso. Esquece esse negócio. Só se coloca à disposição. Deus, eu quero. Eu não sei o que é isso, não sei como é que é, não sei como é que funciona, mas eu quero. Experimente fazer isso. Porque Deus não vai esperar você ser perfeito para isso, Ele já vai fazer imediatamente. E por penúltimo, lá em Lucas 1, no versículo 38 ao 39, a gente vê que Maria, quando soube da gravidez de Isabel, a Bíblia usa a seguinte frase, ela foi depressa até onde Isabel estava. Ela foi depressa. Se tem uma coisa que a gente tem que concordar é que Maria era uma mulher extremamente humilde. E a gente precisa ser mais humildes e está pronto para servir. Maria foi correndo, assim que ela soube que sua prima estava grávida. Ela foi correndo, ela não esperou a circunstância estar favorável. Ela foi depressa ver. E sabe quanto tempo ela ficou lá? A Bíblia diz que ela ficou lá cerca de 3 meses. Porque João Batista era mais velho que Jesus. Ele veio antes, né, de Jesus. A Isabel já estava grávida do 6º mês, né, que ele fala. 6º mês não, da 6ª semana. E já era mais velho. Então Maria foi até lá e encontrou a prima já com uma barriguinha. E ela ficou lá cerca de 3 meses ajudando a prima. E ela estava grávida também. Mas ela foi correndo e foi praticamente ser faxineira da prima. E ajudar ela no que precisava. Olha a mentalidade de Maria, gente.
Não, eu vou receber o Salvador, então, ixi, sentar aqui e o povo que me... Eu sou a mãe do Salvador, gente, cuida de mim. Não, ela fez o contrário. Quem que deveria cuidar de quem, Isabel? Deveria cuidar de Maria. Mas não, Maria foi até lá e cuidou de Isabel. E uma das coisas mais lindas que acontece, que quando chega lá, barriguinha com barriguinha, Maria na frente de Isabel, que elas se encontram, a Bíblia diz que João Batista, que estava na barriga de Isabel, começou a se contorcer quando chegou perto de Maria. E daí a Bíblia diz que Isabel ficou cheia do Espírito Santo, porque o bebezinho reconheceu Jesus na barriga da Maria. De tanto o Espírito Santo estar sobre Maria, o próprio bebê reagiu ao Espírito Santo. E Maria ficou lá servindo. Gente, humildade. A mãe do Salvador arregaçou a manga para ajudar outra gente. Mas a gente não, a gente é tudo estrelinha. Quando o negócio acontece, a gente quer ser servido, a gente não quer ir servir. Não, Deus falou que vai me dar um negócio para mim, então eu vou ficar esperando aqui e seja o que Deus quiser. Outra pessoa lá está precisando de ajuda, mas não quero saber, o negócio que é comigo, Deus vai dar um negócio para mim. Não, cadê a nossa humildade, o nosso serviço? Cadê? Porque Deus deu o Salvador para ela, por quê? Porque ela já tinha um coração de servo. Então, desde pequenininho, quando Jesus nasceu, porque você pensa a humilhação que Jesus passou. O Criador do universo teve que aprender a andar. Tem noção disso? Teve que pegar e vai, Jesus, vai andando, tal. Gente, ele passou por isso. Mas só por que Deus colocou ele lá? Porque a Maria tinha um coração de servo, que é o que Jesus veio ser. Então, desde o começo, a casa de José e Maria era uma casa de servos. E Jesus então veio no lugar certo. Porque onde tem servos, Jesus está no meio. Não é onde tem grandes pessoas, não é onde está multidões, não é onde está igrejas, é onde está servos. É onde Jesus está. Você pode ter uma igreja gigantesca, 3.000 pessoas, onde ninguém faz nada. Cada um cuida da sua própria vida. E daí? Você acha que Jesus se alegra de estar no meio desse? Aquele que veio, dobrou os joelhos e começou a lavar pé dos discípulos como servo. Você acha que é isso daí que ele quer? Por isso que Jesus não liga para tamanho, Jesus liga para coração. Se a gente tem coração de servo, Jesus está no meio. Mas Jesus, eu erro tanto, eu falho tanto. Mas Jesus chega assim, mas você ajuda. Quando alguém precisa, você estende a mão. É isso que eu gosto. Coração de servo. Mas eu não sei ver a Bíblia direito, não sei orar direito. Mas você tem um coração de que ajuda. Está feito. Você pode ter certeza que vai chegar lá no céu, gente que vai chegar e falar, mas Deus, eu decorei a Bíblia inteira. Se alguém perguntava para mim o Apocalipse, eu falava o Apocalipse inteiro. Aí Deus vai falar para ele assim, mas você nunca estendeu a mão para ajudar ninguém. Você é um religioso, religioso não entra. Aí você vai chegar gente lá que nem sabia ler. Assim, eu já ouvi falar sobre a Bíblia, eu já vi alguns versículos, já me falaram alguns versículos, mas eu nunca decorei nenhum. Aí Deus vai falar assim, mas toda pessoa que precisou de ajuda, você estendeu a mão. Pode entrar. É servo, gente. Não é teólogo, é servo. Por isso que se você está na frente de um lugar, se você está em algum lugar, seja no seu trabalho, na igreja, no dia a dia, na situação, esteja pronto para servir aonde você for requisitado. E servir não é você dar algo, servir é você, pode ser você dar algo, mas servir é você chegar e ver uma pessoa triste, e a pessoa triste fala, o que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa? E a pessoa começar a falar, isso já é servir. Você não precisa pegar, às vezes, alguma coisa, você está lá pronto para ouvir. Isso é servir. E é isso que Jesus vibra, serviço. Um coração de serviço, de humildade. E por último, o que é bom é que, falando um pouco mais sobre humildade,
que sabe o que quebra as pernas do diabo? Sabe o que quebra? Que a gente fala assim, nossa, o diabo tá furioso. O inimigo se levantou na minha vida. Então vou fazer uma campanha de 7 semanas, de não sei quanto tempo. Pode fazer, não tem problema fazer isso. Vou botar hino da Cassiane o dia inteiro em casa. Vou fazer jejum de 3 meses pro negócio. Sabe o que quebra de fato a perna do diabo? O que afasta ele da sua vida de vez? Humildade e serviço. Se você faz isso, o diabo não consegue ficar com você, perto de você. Ele não consegue. Não consegue. Ele não consegue apontar o dedo para você e falar qualquer tipo de coisa. Ele não consegue. Porque a humildade faz ligação com o Espírito Santo, com Jesus. O orgulho é o território do diabo. Aí é onde ele realmente prevalece. Então, por último, é a quinta coisa aqui, é rapidinho, que por uma mulher, a gente viu que por Eva, o pecado entrou no mundo, certo? Por uma mulher, o pecado entrou no mundo. Por Maria, o Salvador veio. Por uma mulher, o pecado entrou no mundo. E por uma mulher, o Salvador também entrou no mundo. O que significa isso? Que para Deus não importa o seu passado. Ele pode escrever algo novo hoje. Ele é especialista na ficha limpa. Porque você chega para ele e fala assim, Deus, mas eu já fiz tanta coisa errada. Eu já pisei na bola com um monte de gente. Já fiz coisa que eu me arrependo tanto. Deus é o único que vai chegar para você e falar assim, não importa o teu passado. O que importa é o que eu posso fazer por você hoje. De forma poética, Deus escreveu isso. Pelo mesmo caminho que o pecado entrou no mundo, o mesmo caminho entrou o Salvador. Porque para Deus nada é impossível, igual o anjo fala. Não importa o teu passado e quem você é. O que importa é o que Deus pode fazer por você hoje, se você assim permitir. Então, para eu estar encerrando, para a gente orar, só para eu concluir, uma vida de obediência, de consagração, de disposição, de humildade, de fé como Maria teve, se você tiver uma vida assim, você vai viver o melhor de Deus para a sua vida. O melhor de Deus para a sua vida, porque Deus é bom, mas você consegue viver o melhor de Deus para a sua vida. Maria teve uma vida assim, o anjo chamou ela 2 vezes de agraciado. Você é agraciado, você é agraciado. Chamou até de bendita também. Porque ela vivia uma vida assim. Se você viver uma vida assim, você vai ter o melhor de Deus para a sua vida. Sabe o que é o melhor de Deus para a tua vida? É Jesus. Que Maria teve o melhor da vida dela, que foi Jesus. Se você viver isso, se você viver com Jesus, porque Jesus quer viver com você, se você viver com Jesus, você ainda vai sofrer um pouco? Vai. Você ainda vai ter, às vezes, momentos de tristeza? Vai. Você ainda vai ter momentos que você quer chorar? Vai. Só que a diferença é que você sabe que você não está sozinho. Por isso que Jesus fala assim, bendito aqueles que derramam lágrimas, porque suas lágrimas serão secas. Quem que vai secar a lágrima? É Ele. A gente chora hoje, mas Jesus chega e fala assim, filho, calma, você pode estar chorando hoje, mas você vai sorrir. Você vai ter alegria na sua vida. Nem que Deus tenha que enviar um anjo, assim como Ele enviou para Maria, mas você vai viver o melhor de Deus para a sua vida. Amém? Se a gente não tem uma vida assim, de humildade, de oração, de fé, de obediência, a gente vai viver o caminho de Eva. E o caminho de Eva é o caminho do orgulho, o caminho de querer pegar as coisas, o caminho de crescimento desenfreado, sem direção. E se você faz isso, qual vai ser a consequência para a sua vida? Maldição.
Por que maldição? Que é aquele momento que você chega e fala assim, por que minha vida está assim? Por que as coisas estão desse jeito? Por que não sei o quê? Para e pensa. Quem foi que trilhou o caminho até aí? Você? O seu orgulho? A sua desobediência? Ou você acha que Deus te levou até lá? Vamos ficar de pé para a gente orar?